Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. São Paulo tem muitas histórias de bispoeta. São Paulo tem muitas histórias que merecem ser contadas. São muitos anos de estrada, de transformações e glórias. Onde hoje é o poupa-tempo, havia ali um colégio, em um espaçoso prédio, memórias trazidas ao vento. Nossa Senhora do Carmo, esse era o nome da escola, onde, além de jogar bola, estimulava-se o garbo no idioma gaulês, língua da diplomacia, e o aluno aprendia merci beaucoup en français, muito obrigado em português, e o acesso à instituição só depois da admissão, chave para entender os porquês que o antigo curso primário em 4 anos não fazia. Trago viva na memória as lições do educandário. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, vou fazer um convite. Inscreva-se no canal, toque no sininho, compartilhe os vídeos e ao final, se puder, coloque suas observações, coloque sua opinião, coloque temas para as próximas teleaulas. Nós teremos o prazer de abordar todos os temas que forem indicados para as nossas teleaulas. Certo? Vamos, Elide? Vamos. Vamos. Estamos tratando da oração e as funções oracionais. Essa é a 58ª parte. Opa, engasguei aqui no 50º. Deu uma trava-língua. Deu uma trava-língua aqui. Substantivo mais adjetivo igual a adjetivo mais substantivo. Vamos tratar disso. Pode ocorrer sincretismo sintático. No módulo passado nós já iniciamos a tratativa desse assunto. Lembramos que sincretismo é a mistura. Nós falamos muito de sincretismo religioso, quando há mistura de valores trazidos de outros países com os valores da Igreja Católica, que era predominante no Brasil. Bem, aqui nós estamos tratando do sincretismo sintático, ou seja, é a mistura das funções sintáticas em grupos nominais do tipo sábio alemão, em que se pode corretamente entender, de um lado, a existência de um sábio substantivo de nacionalidade alemã, adjetivo. Vejam como as palavras podem assumir funções sintáticas diferentes. Nesse caso aqui, o sábio é um substantivo e o alemão, adjetivo. Ou, de outro, um alemão que é sábio. Perceberam? Nesse caso aqui, sábio assume o papel de adjetivo. Há aqui, portanto, uma coincidência material de combinação de formas linguísticas, mediante a qual substantivo mais adjetivo igual a adjetivo mais substantivo, conforme Euclides da Cunha. A interpretação mais natural, ou pelo menos mais imediata, é considerar o segundo termo como adjetivo, isto é, como adjunto adnominal. É a lição de M. Barreto em grupos nominais do tipo menino-rei, rei-menino, filósofo-rei, rei-filósofo. Interessante que na língua inglesa, Elide, essa questão foi resolvida já pela língua inglesa há muitos anos. Lá sempre o adjetivo vem na frente do substantivo. Então por exemplo, beautiful girl. Jamais eles vão dizer girl beautiful, ou seja, menina bonita, garota bonita. Vai ser sempre beautiful vindo antes do girl, que é o substantivo, certo? Assim entendeu Machado de Assis ao definir que as memórias póstumas de Brás Cubas eram as de um defunto autor. Lembra? Lembra do Memórias Póstumas? Ou seja, defunto autor é o que escreve, e não de um autor defunto, de um autor que morreu. Então, para nós existe essa diferenciação entre defunto autor
e autor defunto. Machado de Assis, profundo conhecedor da nossa língua, sabia dessa diferença e por isso que ele anotou com bastante ênfase em seu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Número 6. Graus de coesão nos grupos nominais. Às vezes, o núcleo nominal, já expandido por um adjunto adnominal, constituído por adjetivo, vem acrescido de outro adjetivo como os competentes atletas mineiros. Hoje a pausa para a água é obrigatória porque está muito quente aqui, Elidio. Lembrando que o professor Bispoeta também dá aulas particulares da língua portuguesa, é revisor de texto e encontra-se em todas as redes sociais. É só ir no Google e digitar Bispoeta e encontra todas as redes que ele faz parte. É isso, né, professor? Exatamente, Elidio. Inclusive, no Recanto das Letras, eu já tenho mais de 1000 textos, entre quadras, poemas longos e redações, instalados lá no Recanto das Letras. É só me procurar lá como Bispoeta e poderão ter acesso a todos os escritos. Bem, estou trazendo aqui Ciranda Poética, que é uma coletânea, uma antologia poética do querido Encontro de Utopias, da nossa amiga, movimentadora, agitadora cultural, Tieco. Regina Tieco, exatamente. Você sempre me ajuda, Elidio. Muito obrigado, Elidio. Exatamente. A Regina Tieco foi uma das primeiras pessoas que me recebeu num sarau, sabia, Elidio? Depois do Pezão, né? Não, bom, na época eles estavam parceiros no sarau a Plenos Pulmões, que era realizado na Casa das Rosas, e acho que foi o Pezão que me anunciou, mas a Regina Tieco nessa época fazia parte do pessoal que coordenava o sarau da Casa das Rosas. Bem, esse livro é muito interessante, inclusive eu faço parte desse livro com um poema que a Elide vai ler para nós agora. Pode ser, Elide? Pode. É o sonho, né? O sonho, exatamente. Sonho. A tarde cai e inunda-me a esperança. Prenúncio da noite, o arrebol se aproxima. Afasta-se o velho, ressurge a criança, e em meu coração a alegria domina. Liberto do corpo, flutuo como pluma. Alço voo às alturas, entrevejo o espaço infinito. Vejo-me frágil entre brandura e retardo o passo para reter o abraço. Ondas de carinho aquecem minha alma e sinto a grandeza do espaço sem fim. Mas é tarde, o corpo chama, retorna ao vaso de carne enfim. Já é dia, o sol espanta a escuridão, corpo e alma novamente reunidos. Esta saudosa, aquele com sofreguidão, anseia um novo arrebol a embalar os sentidos. Puxa, que bonito, lindo, sem modéstia. esse sonho. Olha, se eu não tivesse certeza que esse livro está com a minha assinatura, eu diria, puxa, mas fui eu que escrevi isso mesmo? São momentos inspiradores, são momentos de alegria. E eu trouxe também aqui o livro do nosso querido Pedro Galucci, que ele gentilmente nos cedeu, falando de amor. Pedro Galucci, sou seu fã. Pedro Galucci. É bom, né? Campeão dos campeões. Exatamente, era assim que ele era anunciado no sarau a Plenos Pulmões. Poxa vida, saudade do Pedro, saudade dos saraus presenciais. Inclusive agora, dia 4... Bem lembrado, Elide. Dia 4 de dezembro, que é o próximo sábado, acontecerá nos Jardins da Casa das Rosas. A Casa das Rosas, como todos sabem, está fechada para reforma. Essa reforma deve durar mais ou menos uns 2 anos. Mas o jardim, como é público, os poetas do Tietê faremos, estou me incluindo porque eu também sou um poeta do Tietê, faremos um sarau aberto ao público na Casa das Rosas. Todo mundo com a devida máscara,
todo mundo higienizado, com as mãos higienizadas, para nós podermos realizar esse que talvez seja o primeiro encontro fora de um ambiente fechado dos poetas do Tietê. Inclusive, lançamento do livro de 13 anos dos poetas do Tietê. Exatamente, Lídia. Muito bem, muito obrigado pela lembrança, muito obrigado mesmo. Bem, dando prosseguimento, nós estávamos falando aqui dos competentes atletas mineiros. Se nós formos pensar de uma forma diferente, os atletas mineiros competentes, nós vamos perceber que muda um pouco o sentido do que nós queremos pronunciar. Vamos ver. Em que, ao grupo inicial, os competentes atletas, se junta o adjunto adnominal mineiros, que não se refere tão somente ao substantivo atletas, mas ao conjunto competentes atletas. Assim, competentes guarda maior grau de coesão em relação a atletas do que o adjetivo mineiros. Temos aqui um exemplo de hipotaxe. Nossa, para tudo! O que é hipotaxe, pelo amor de Deus? É uma oração passar a funcionar como membro de outra oração. É simples. É como eu já disse algumas vezes aqui, às vezes a palavra técnica assusta um pouco, mas quando nós vamos ver a definição, hipotaxe, isso eu já sabia, em que o grupo de palavras competentes atletas passa a funcionar no extrato de palavra e, assim, pode receber o adjunto adnominal mineiros. Podem estar juntos os dois adjetivos sem que se altere o grau de coesão. Exemplo, a situação política atual. O adjetivo menos coeso atual em relação ao nome situação pode mudar de posição diferentemente do mais coeso, que é o política. Percebem a diferença entre mais coeso e menos coeso? A atual situação política, mas não a política situação atual. Fica todo estranho, por isso que nós colocamos aqui o asterisco para indicar que essa é uma construção agramatical. Também o menos coeso não pode intercalar-se entre o núcleo e o mais coeso, a situação atual política. Então é preciso ter uma certa atenção com essa colocação quando temos vários termos reunidos dessa forma. Meu silêncio tão eloquente há de reverberar eternamente. É um dos pensamentos bispoéticos que eu costumo rechear as nossas aulas, rechear as redes sociais, YouTube, Instagram. Bem, estamos chegando ao final de mais essa teleaula, agradecidos e muito felizes por termos chegado até aqui. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.